Salve nação, traremos informações do mais querido, traremos informações dos seus rivais. Curta, se inscreva, comente, acompanhe conosco. Nenhum time do mundo deixaria de ter interesse num jogador tão qualificado quanto o Daniel, né? Daniel, assim, eu particularmente tive a oportunidade de conhecer o Daniel, que é uma figura sensacional. Em 2019 eu fui convidado para ser o chefe da delegação do Brasil na Copa América, né? E ali eu tive um convívio com ele. Ele tem um perfil de profissional muito bacana, porque ele é um vencedor, né? Ele é um cara que luta, que procura sempre buscar, mas eu tenho acompanhado. O Daniel ainda está conversando lá no São Paulo, está tentando resolver os problemas dele lá no São Paulo, pelo menos é isso que eu tenho visto na imprensa. E a gente espera que tudo dê certo para ele, né, nessas negociações com o que ele está tendo lá, né? Aí, ó, esse é o Landim em entrevista à TV Record, a Milena Ciribelli, e ele fala que espera ser rescindido porque foi ontem antes de sair a rescisão. Agora, eu não sei quem foi que chamou aí antes do Landim falar, foi o Facincani? Porque agora tem o seguinte, agora o Daniel Alves está livre no mercado. O Sormani falou que tem uma lista dele ali, eu quero saber se tem nessa lista ali os jogadores do Flamengo ou não daqui a pouco, mas Facinca, você tinha pedido para falar? E aí, se ele chega no Flamengo, tem chance de dar certo? Ele vai entender que ali ele é mais um para compor o grupo e não a estrela do clube? Claro, porque uma coisa é você chegar no São Paulo na época que o Daniel chegou, em que o São Paulo infelizmente estava com muitos problemas, e aí o cara chega se achando a última bolacha do pacote, me dá a camisa 10, eu vou jogar no meio, porque eu sou o Daniel Alves, porque não sei o que, parará, como foi assim, e realmente se deu assim, né? A postura foi essa ao longo de todos esses tempos com o São Paulo. Em nenhum momento foi uma postura de tô aqui pra ajudar, o que vocês precisam de mim. E não, sabe, da forma que aconteceu, sabe, é o São Paulo que precisa de mim, não sei o que, não sou, sabe, aquela coisa totalmente inversa na situação. No Flamengo ele chega muito menor do que hoje é o tamanho do clube e do tamanho do time do Flamengo, diga-se de passagem, né? Porque ele não pode jogar Libertadores e a Copa do Brasil, tá? Ele vai jogar hipoteticamente caso o Flamengo consiga vencer uma Libertadores, um Mundial de Clubes. Aí é um outro padrão, né? Mas ainda assim, com esse tipo de declaração de que a seleção é minha prioridade... Não, peraí, aí tem o seguinte, o cara, desculpa te interromper, vou te devolver a palavra, mas é só porque aí tem o seguinte, o cara vai lá e come o contrafilé, né? A Libertadores inteira, chega a hora do Mundial, volta o Daniel Alves? Então, é isso que eu tô falando. Além de tudo, tem essa dificuldade. Porque se o time tiver montado com o Isla, sabe? Por mais que eu ache o Daniel mais jogador está que o montado, Isla, né? Está montado, né? Tem que ter muito cuidado para você fazer uma mudança brusca como essa. Eu já vi times que de última hora em Mundial foram montar jogadores para, sabe, fazer um oba-oba e se deram muito mal, né? Vide Cruzeiro, vide Palmeiras, foram jogar, né? Enfim, algumas equipes foram de última hora, vamos voltar a reforçar aqui e não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso. Então, o que eu vejo hoje, Daniel, é o seguinte, se o Daniel quer tanto a seleção, se ele tem uma garantia de que, independentemente do nível de jogo dele, ele vai ser convocado, então faz o seguinte, fecha um contrato com a CBF e treina na Granja Comari. Ponto. Porque aí o Brasil se apresenta e ele já tá lá. Né? Porque se é tão importante, é tão a última bolacha do pacote da vida dele, a seleção brasileira, e se o clube pra ele é um trampolim, independentemente de ele jogar bem ou não, porque ele, na minha visão, desculpa, ele não jogou 20% daquilo que ele já jogou na carreira com a camisa do São Paulo e em outros clubes. Não jogou e está na seleção. Então, se ele tem uma garantia de que jogando mal ele vai pra seleção, fecha um contrato com a CBF. Ele acerta com a CBF, treina na Granja Comari e não precisa ficar usando clube nenhum de trampolim, entendeu? Pra vir a público com esse tipo de postura que ele sempre se colocou no São Paulo, querendo ser muito maior que o clube. Mas, Pipo, o problema... Mas aí eu entro assim, eu vou colocar uma pergunta pra você. O problema é o Daniel que acredita ou é o treinador que fala pra ele, conversa com ele e que dá essa esperança pra ele? Eu entendo que são os dois. Né? Sim, Zé, você tem razão. Eu entendo que são os dois. Pra mim, no São Paulo, faltou um técnico com comando pra entender que tudo bem, Daniel, você tem o seu nome, mas aqui é o São Paulo, aqui quem manda sou eu, tá? Né? O São Paulo deu essa liberdade pra ele. O erro foi da gestão passada, que tratou ele como a última solução dos problemas do Morumbi. E aí ele virou o reizinho do Morumbi, como a gente viu em diversas postagens e principalmente comportamentos do Daniel.
em relação ao que deve ser feito. Meu amigo, eu quero você como lateral, tá? Né? Você vai jogar de lateral? Seleção, Pipo. Eu falo da seleção porque ele tá jogando de acordo com o que ele acha que ele vai pra seleção, é o que eu tô falando. Quando ele saiu da Copa América jogando pelo meio, ele falou no São Paulo que ia jogar no meio, você lembra? Que até falaram com o Diniz, mas aí que tá, Zé. E tal. Aí mas aí chega agora o Crespo, põe na lateral porque alguém deve ter soprado, ou ele deve ter visto, vamos jogar na lateral que tem oportunidade. Mas ele foi convocado depois, esse que é o problema. A esperança que ele nutre é muito por conta daquilo que o treinador da seleção brasileira passa pra ele. Então, mas aí, Zé, aí eu vou tentar te contrapor numa situação. Ele nunca jogou no meio na seleção, ele era o lateral que faz o facão. O Tite dá liberdade dele vir da ponta e fazer o facão. Ele não é que o Tite, assim, jogava com o Danilo... Na Copa América ele jogava por dentro, né? A lateral era só na fase defensiva, com a bola ele vinha por dentro. Exatamente, perfeito, mas não é que tinha um lateral e ele era o 10. Me dá 10 que eu vou armar jogo. Não, ele tinha liberdade de jogar por dentro. Aí é uma outra... Aí eu acho, Zé, que é muito bom que o lateral, em muitos momentos, tenha essa versatilidade. O cara vai dar ponta, ele joga por dentro, ele vai ajudar a armar, vai recompor. Beleza. Se o cara tem essa versatilidade, ótimo. A questão é que no São Paulo, ele não queria ser lateral. Ele queria ser 10. Sim, mas por exemplo, agora deixa eu fazer uma perguntinha pra vocês aqui. Ele tem... a minha opinião. No Flamengo... O quê? No Flamengo. Pra jogar no meio? Ele vai... Esquece. Ele vai jogar vai tirar o Arrascaeta? Na lateral do Flamengo, acho que aí já tem uma sobreposição de peças, né? O Flamengo tem um menino que é muito bom, esse Mateuzinho. Toda vez que entra, joga bem. Sim. Tem o Isla, que é o titular. Tem o Rodilindo, que entra no meio, entra na ponta. O Rodinei, ele entra na ponta, entra na meia, joga, onde botar, der a camisa pra ele, tá jogando, ele quer jogar, ele quer ajudar. O Daniel Alves, na minha opinião, não vai mudar a história do Flamengo na lateral direita, não. Não muda a história do Flamengo. Não muda o time do Flamengo de patamar na lateral direita. Desculpa, eu não vejo isso no Flamengo. Do jeito que o Flamengo precisava de um zagueiro. Contratou um baita zagueiro. Agora tá arrumado. Aí um excesso. Se contratar o Daniel Alves, não sei se vai contratar, acho que é um excesso de gasto. Acho que estão gastando a mais. E a torcida tá bem dividida, viu, entre essa possível chegada do Daniel Alves aí. Eu tô olhando aqui. O Carlos Gustavo fala assim, apesar de ser ótimo jogador, deixa o malvadão com a equipe que tá. O Leandro Santos fala, não vejo no Flamengo como uma boa ideia. Ô, Sormani, tem o seguinte, né? Tem a questão de lateral direito ou meio, acho que pra jogar no Flamengo ele... Bom... Se na lateral direito o Pascoal tá dizendo que é difícil, imagine no meio-campo do Flamengo botar o Daniel Alves. Agora, para te passar a bola, Sormani, eu quero trazer aqui uma declaração do Daniel Alves que foi dada tem um ano, em agosto de 2020. A gente sabe que verdade no futebol, como o Pascoal costuma dizer, não dura 24 horas. Mas no ano passado o Daniel Alves disse isso aí, ó. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui, para que esse debate não aconteça mais. O único clube que eu jogo no Brasil é o São Paulo. Então, se sair qualquer coisa sobre interesse de outro clube, pode falar e escrever que é mentira. Tudo bem, isso tem muito tempo, tem um ano, Sormani. Mas e aí? Agora tudo bem, agora eu aceito ir numa boa, aceito não ser protagonista, me bota na lateral direita. O Flamengo precisa do Daniel Alves, porque o Daniel Alves eu acho que tá precisando do Flamengo. Dani, as pessoas sabem minha opinião sobre o Daniel Alves, né? Eu não acho ele um bom jogador. Eu acho jogador de médio para bom. O Flamengo estão na frente ou atrás dele na lista dos laterais? Hoje, todos são melhores do que ele. Até o Rodinei. Todos, sem exceção. Sem exceção. Hoje. Ao longo da carreira, claro que o Daniel Alves obteve mais sucesso do que outros atletas. Para você ter uma ideia de como o futebol do Daniel Alves é capenga, outros jogadores que vieram do exterior e para o futebol brasileiro fizeram a diferença. O Gabriel no Flamengo, o Hulk no Atlético Mineiro, o Diego Costa está chegando já impressionando no Atlético, o Gustavo Gomes, que jogou 10 minutos no Milan, é hoje um dos melhores zagueiros, se não for o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Então, os caras vêm da Europa para cá e arrebentam.
Daniel Alves não conseguiu fazer isso. Porque ele não é bom como as pessoas acham. Porque ele não é bom como ele mesmo acha. Porque se ele fosse nesse futebol que nós temos aqui, capenga, ele ia fazer diferença. Ele não consegue fazer. O Zé Elias acabou de lembrar aí. Ele foi o cara que deu mais assistências pro Messi. Eu quero ver dar assistência pro Uribe. Pro Messi eu também dou. A coisa mais fácil do mundo. Eu pego a bola e jogo no pé do Messi. Ele vai lá e faz o gol. O aproveitamento do Messi é espetacular, é gigantesco. Você entendeu? Ele jogou com o Messi, jogou com o Cristiano Ronaldo, jogou com o Neymar. Eu quero ver dar assistência pro Pablo. Aí que eu quero ver. Não deu. Entendeu? Eu quero ver dar assistência pro Trellis. Ué, então no Flamengo vai dar certo, porque o time do Flamengo tem qualidade. Não, tudo bem. Ele vai conseguir jogar no Flamengo, porque é exatamente o que você falou. Porque o Flamengo tem qualidade. É óbvio. Você entendeu? Gente, eu volto a dizer, ele vem da Europa e não consegue fazer diferença no Brasil, jogando no São Paulo. Você entendeu? Então, ele é uma grande mentira. Ele é bom jogador? É bom para razoável. Mas esse histórico dele... Gente, pelo amor de Deus, esse cara deu muita sorte na vida. Acho que o Zé falou, ele é vencedor. Sim, ele é vencedor porque ele é sortudo. Porque ele é sortudo. Você pediu 10 aí eu posso discordar do senhor. Aí eu discordo. Não. Peraí, vocês vão discordar todo mundo depois do intervalo, tá? Eu amo todos vocês, eu tenho muito carinho por vocês, mas eu tenho que fazer um intervalo aqui. A gente vai continuar falando de Flamengo, porque ainda tem o Gabigol fora do jogo contra o Grêmio, ainda tem o calendário que tá dando o que falar. E só pra fechar esse assunto aqui de Daniel Alves no Flamengo, a torcida do Flamengo tá falando assim pra mim, o Eduardo Pujani. Ela só leu mensagem contra, não sei que divisão é essa. 90% da torcida não quer o Daniel Alves. Será que é isso tudo? Vamos fazer o intervalo rapidinho. Na volta tem mais Flamengo e